O primeiro médico que chegou ao local do acidente do avião que transportava Marília Mendonça abriu o jogo sobre a operação de resgate. Cleiton Carvalho descreveu que a situação foi uma das mais difíceis de sua carreira. O médico afirmou que, apesar de a aeronave parecer preservada para quem a via de fora, o cenário era muito difícil para que as vítimas escapassem da tragédia com vida. Pelo que, estava dentro da aeronave, pela situação que eu me deparei dentro da aeronave, é quase impossível estar as vítimas com vida. A aeronave estava bastante danificada, bastante quebrada, tinha pertences, malas sobre as vítimas, desabafou. O diretor técnico do SEMO ainda declarou que não era possível dizer se todas as vítimas usavam cintos. Isso porque o impacto da queda do avião na parte interna foi forte. Ele descreveu o cenário encontrado como assustador. Quando cheguei ao local, é um local de muito difícil acesso. Uma coisa que chamava bastante atenção também era a quantidade de combustível. Era muito combustível no local e sem contar também que não sabíamos se a aeronave ia cair ou não sobre a cachoeira. É um dos atendimentos, se não for atendimento mais complicado que realizei até hoje, revelou. Olá, seja bem-vindo ao canal Filhos do Rei. Se você é novo por aqui, se inscreva e ative o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo, e não se esqueça de deixar seu like nesse vídeo. Segundo ele, o produtor Henrique Bahia estava caído ao chão e Marília Mendonça próxima à poltrona, com vários objetos pessoais das vítimas espalhados pelo chão. O médico ressaltou que acredita que a causa das mortes dos 5 passageiros foi politraumatismo, por conta do impacto. Prontamente, já verifiquei todos os sinais vitais para ver se contava com vida, que essa era a nossa esperança. Era só isso que nós queríamos naquele momento. Mas assim, provavelmente a causa da morte realmente foi politraumatismo, não se sabe como que foi e o que causou. Acho que só a perícia e a investigação vão nos detalhar e vai explicar a causa do acidente, explicou. O profissional do SEMO também contou que chegou para o resgate da aeronave sem saber que ela transportava a cantora sertaneja. Quando eu entrei na aeronave, é muito difícil, muito complicado. Não só por ser pessoas conhecidas, mas são vidas, ceifadas pelo acidente. E eu sou um fã incondicional também da Marília, sabe? Aí foi onde que eu me deparei que era realmente o avião da Marília Mendonça, e isso assim para nós foi um grande choque, revelou. Num primeiro momento ali, a gente olhando a imagem do avião, parecia que ele estava ainda em bom estado, o que inclusive fez com que a gente acreditasse de fato que haveria sobrevivente. A primeira informação é de que ela estaria bem, a informação veio da assessoria de imprensa, e pelo fato até de não ter tido uma explosão, a gente olhando aqui de fora parecia que a aeronave estava em boas condições e que de fato poderia ter tido algum sobrevivente. O que o senhor encontrou lá dentro, o senhor acha que seria possível ter algum sobrevivente diante do que houve de estrago internamente na aeronave? Ô Andressa, como mesmo a senhora disse, de antemão, para quem visualizava o local, por um local ser um local de bastante e difícil acesso, realmente a aeronave, nós estamos acostumados com acidente de aeronave, que a aeronave toda se deflagra, se quebra, né? E assim, pelo que estava dentro da aeronave, pela a situação que eu me deparei dentro da aeronave, é quase impossível estar com vida. Assim, a aeronave estava bastante danificada, bastante quebrada, tinha pertences, malas sobre as vítimas. Então, assim, por fora realmente parecia que o estrago não foi tão grande, mas por dentro a aeronave estava bastante danificada. E assim, era muito difícil pelo estado interno da aeronave ter alguém com vida. O senhor citou. Teve uma pergunta aí. Se eles estavam de cinto. Essa é uma pergunta que sempre me perguntam. Eu não posso afirmar se eles estavam de cinto ou não.
Porque quando eu adentrei dentro da aeronave, quando eu tive acesso à aeronave, que foi a única pessoa que entrou na aeronave, no momento não estava. Agora eu não sei se durante a queda esse cinto rompeu, se não estava realmente. Eu acho que isso é algo que só a perícia, os investigadores vão poder responder depois que concluírem, né, essas investigações. Fernanda. Mas agora vamos retornar ao interior do avião. Descreve para mim como que você encontrou os corpos. Eles estavam ainda em seus bancos ou eles estavam caídos? E eles estavam muito machucados? Entendi. O primeiro a ser encontrado foi o produtor. Ele estava no meio da aeronave, né? Nenhum teve fratura exposta, nenhum teve evisceração de órgãos, ou seja, órgãos saíram para fora da cavidade. Nenhum teve isso. Tinha múltiplas fraturas, assim, né? Entra como politrauma, paciente politraumatizado. Tinha, assim, tanto a Marília estava sentada, meio que sentada na poltrona, não completamente sentada, mas estava encostada na poltrona, assim, flexionada para frente. Então, assim, essa era a posição que a Maria estava. E o tio estava no meio da aeronave. É uma conclusão, todos estavam meio que no meio da aeronave. Então, assim, não tinha ninguém que estava no banco, não tinha ninguém que estava na poltrona, digamos assim, sabe? Essa foi a maneira que eu encontrei. Essa foi a Marília estava do lado. O que pode... Desculpa. O que pode ter causado a morte deles? Seria o próprio impacto da queda do avião? Ou eles podem... O que né, como médico, como que o senhor consegue descrever ali pelos traumas, pela forma com que esses corpos foram encontrados? Eu imagino que as mortes foram causadas pelo impacto mesmo, pela causa do impacto. Assim, tem relatos que o avião girou antes de cair, teve relato que o avião desceu, assim, só a perícia que sabe, vai saber explicar, e quem é nós para falar o que aconteceu, de quem foi a culpa, isso não é nossa função. Mas eu acho que, assim, a causa real da morte mesmo foi o impacto no solo. Isso aí eu não tenho dúvida. O tipo de fraturas, né, como estavam fraturados os corpos, a gente cita um exemplo que é um tipo de fratura de pessoas que caem de elevador, da maneira do impacto que cai, assim, fraturas de membros inferiores. Então, assim, eu imagino, claro, que a perícia que vai explicar concluir, mas eu imagino que seja pelo impacto. Não tem outra causa. E essa morte foi instantânea? O senhor acredita que ela foi instantânea? Não tenho dúvida. Não tenho dúvida que a morte, eu tive essa sensação depois que eu entrei na aeronave. Porque, assim... Até então, pela forma como que a aeronave estava por fora, o senhor acreditou em algum momento que houvessem sobreviventes lá dentro? De imediato, quando eu cheguei, sim. Porque, assim, se olharem, se todos, quem estava acompanhando, a aeronave não estava, porque nós estamos acostumados, acidente de avião, a aeronave se quebrar toda, se explodir, não tem nada, e assim, digamos que a aeronave estava até intacta, né? Assim, quem olhava de fora percebia uma aeronave. Eu, como leiga no assunto, quando tive acesso à imagem, inicialmente imaginei que o piloto tivesse tido algum problema e precisou fazer um pouso forçado. Tanto que na minha concepção haviam sobreviventes, na minha concepção. E acredito que inicialmente todos tiveram essa mesma impressão, porque até houve essa notícia, a Globo chegou a publicar que os ocupantes da aeronave já estavam bem, que já haviam sido socorridos com vida. Então isso teve realmente essa impressão pelo fato da aeronave não ter sido, da sua parte exterior, tão danificada, né, a olhos iniciais, né, a primeira impressão. Exatamente. A olhos iniciais de impressão, quando eu cheguei no local, que eu vi a aeronave, eu imaginei assim, eu imagino que estejam todos vivos, né, que sim, que estariam dentro da aeronave, presos nas ferragens ou alguma coisa do tipo. Mas eu nunca imaginaria pela aeronave, pela maneira que nós estávamos vendo a aeronave, que teria ceifado a vida de 5 pessoas. Para mim foi assim, um susto muito grande quando eu entrei na aeronave e vi o quanto ela estava danificada. Dentro da aeronave, que dá para ver o quanto ela danificou. O quanto, assim,
malas da equipe toda, malas da Marília Mendonça espalhadas sobre os corpos. Você comentou comigo mais cedo a respeito do telefone dela, né? O telefone não parava de chegar mensagem, se tocar. Exatamente. O telefone dela estava no solo, e quando eu estava dentro, eu retirei o telefone para passar para o pessoal, né, da polícia e do corpo de bombeiro. E assim, o que chama atenção é que o telefone, não só dela, mas de outros, sempre tocando. E quando eu peguei no telefone para passar, que eu olhei para ver que era realmente o telefone da Marília, tinha mensagens: cadê você? Me responde, por que você não responde? E assim, olha o quanto dói ler isso, olha o quanto dói e quanto é difícil ver isso. E aí entreguei para o policial, né, para o tenente, mas assim, o que chama atenção é também o telefone. Eu não sei se eles tinham um tempo de pouso e esse tempo começou a não dar resposta, extrapolar, então o pessoal começou a mandar mensagem. Mas assim, foi um atendimento assim que ficará na memória de todos, Doutor Cleiton, qual foi o momento mais difícil dessa ocorrência? O que mais te doeu, aquele que você não consegue tirar da sua memória? O que mais te marcou? Quando eu entrei dentro da aeronave, que eu fui averiguar se a Marília tinha sinais vitais, que na hora que eu fui ver se tinha sinal vital, que eu olhei para ela, que eu levantei o cabelo dela, assim, ela, com aquele rosto na minha frente, assim, essa imagem foi a imagem que não sai da minha mente. Ali estava uma pessoa que eu sou fã, uma pessoa que eu admiro, que era um ídolo meu, assim. Essa imagem está bem fixa na minha cabeça, essa imagem está bem difícil de sair. Eu jamais pensaria que encontrar a Marília um dia e encontrar da maneira que eu a encontrei. Então, assim, ela deitada, no que eu levantei o rosto para ver, e ela olhando, assim, não estava totalmente com os olhos fechados, mas, assim, é aquele tipo de olhar que esse olhar é o olhar que machuca, é o olhar que dói, é o olhar que eu lembro toda hora. E ali foi ali eu me dei conta da real situação, me dei conta onde eu estava, o que eu estava fazendo. Teve algum momento que você perdeu meio que o jogo ali, quase que chorou, orou? Como é que foi essa emoção, no calor da emoção? Chorar o tempo todo, vontade, né? Assim, acima de tudo, não sou só um médico, mas também sou um ser humano. Sou um filho, tenho família, e assim, aquele momento ali, assim, depois que eu averiguei que todos estavam em óbito, não sei se alguém viu ou se alguma filmagem viu, eu sentei lá fora e colocava a mão na cabeça, assim, e olhava para um lado, aquele tanto de gente, olhava para o meu lado, assim, aquele cheiro de querosene, havia a aeronave na minha frente, as pessoas ali dentro, e aí, mas eu falava assim, dentro de mim, eu não posso chorar, eu não posso me fraquejar aqui, eu tenho que dar conta disso tudo, eu tenho que dar conta desse atendimento, e assim, pedindo às pessoas, pedindo ao corpo de bombeiro que, faça isso, a PM faça aquilo, faz isso, busca aquilo. Então assim, mas ninguém sabe o que eu estava sentindo, o que estava dentro do meu coração, quanto doeu. E, assim, você relatou para mim que você chegou a pegá-la no colo e ficou com cheiro, perfume isso, dela. O que acontece? Quando a gente entrou dentro da aeronave, quando eu entrei dentro da aeronave, pra gente ver, um perfume muito, muito doce e maravilhoso. E esse perfume, eu não sei se ele quebrou, se era perfume dela ou se estava, mas estava na roupa dela. E aí, quando a gente foi retirar, que foi para passar, né, para marca, para passar, para retirar, ficou no meu colo e esse perfume ficou na minha roupa, né? E esse perfume, e eu fiquei sentindo esse perfume e assim, eu até comentei com minha esposa, até falei que o lugar que tiver, ou quem estiver com aquele perfume é irreconhecível, assim. E esse perfume ficou na minha roupa. Para vocês terem, quando eu cheguei em casa, depois de toda a corrida, eu vim para minha casa, vim tomar um banho, minha roupa estava suja de sangue, suja de óleo, o cheiro daquele perfume, assim, a tristeza era tão grande, era tão assim, não tinha explicação, que eu comecei a fazer vômito, de tanta tristeza, de tanta angústia no peito, de tanta angústia no coração,
Mas, assim, várias vezes, eu só pedi a Deus assim, Senhor, me dê sabedoria, me dê discernimento e me dê força para me conduzir esse atendimento, que não foi fácil. Não só para mim, mas para todos os profissionais. Para toda então, a equipe que participou, toda a equipe, quem estava assistindo. Então, era isso que eu só pedia. Senhor, me dê força para me acabar e, assim, sempre preservar a imagem, sabe? Sempre preservar. E, assim, fomos atendimentos de uma tragédia nacional que não teve exposição. Não teve exposição de ninguém. Não teve exposição da Marília, não teve exposição de ninguém. E esse era de ninguém. E essa era a minha preocupação. E, assim, eu tinha que dar conta daquele atendimento. Eu estava só no local. Não tinha outro médico. Pedi apoio, veio aeronave de Belo Horizonte, veio aeronave de helicóptero de Valadares. Isso aí eu pedindo apoio de lá, pedindo apoio quando eu estava indo, determinado, eu não sabia de quem era. Eu fiquei sabendo que tinha caído um avião e eu pedi apoio à esquadrilha, pedi apoio ao BOA, pedi apoio à polícia. E, assim, eu só pedia, Senhor, me dê força. E conforte, naquele mesmo momento, Senhor, conforte os familiares dessas pessoas.